Sexta-feira, a sexta da paixão, ou sexta de sofrimento de Jesus. Domingo é o dia da ressurreição. Um dos textos interessantes é esse aqui, do Evangelho. Ele não está aqui, ressuscitou, em Marcos 16:6. Porém, em Mateus 28:6 diz assim: ele não está aqui, ressuscitou, como ele havia dito que aconteceria. Olha que legal. Mateus ainda deixou mais detalhado como ele havia dito que aconteceria. Então é sabido que Jesus voluntariamente se ofereceu para receber juízo nele, o juízo que era nosso, porque ninguém mais teria dignidade de representar a humanidade ou representar a si mesmo. Nós não temos dignidade de nos representarmos. Por causa da infinita santidade, que significa também perfeição de Deus, a única opção para substituir a nossa infinita ofensa. Qualquer pecado que a gente comete é uma ofensa que nos destina à morte eterna. A gente está ferindo a santidade de um Deus que é infinitamente perfeito. E o que seria ofensa? Eu estou simplificando aqui o significado de ofensa num pensamento bíblico do Evangelho. Ofensa é um ser criado, um ser mortal, desafiando o Criador eterno e perfeito em relação às suas leis. Desenhando um ser, ofensa é ofender a santidade de Deus, ofender a perfeição de Deus, é um ser criado, um ser mortal, um ser fraco, que desafia o Criador, desafia o Eterno, desafia aquele que é perfeito, dizendo assim, não explicitamente, às vezes explicitamente, mas na maioria das vezes implicitamente: você não é o meu Senhor. Seria a forma mais simples de explicar o que é ofensa contra Deus. Você não é o meu Senhor, você não me manda. Eu tenho a minha lei, eu sou a lei, eu tenho as minhas regras. Ou seja, esse ser mortal está desafiando a lei de Deus, o dono da lei. Então ele está desejando ser mais evoluído do que Deus, um super-homem ou uma super-mulher. E Romanos capítulo 1 diz que os pecadores, os que se rebelam contra Deus, eles consideraram que conhecer a Deus era inútil. Eles inventaram várias maneiras de pecar. Se você for observar, olhar para o que acontece no mundo, existem invenções de pecado. Não dá para entrar em detalhe aqui agora. Agora, eles quebram suas promessas, eles falam, eles cometem perversidade, atuam com ganância, com ódio, inveja, homicídio, está tudo lá em Romanos 1. Eles não entram em acordo, há engano, malícia, fofocas, odeiam a Deus, são orgulhosos, arrogantes, desobedecem seus pais, não têm entendimento, quebram promessas, não têm misericórdia, não mostram sentimento de afeição. E eles sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, eles incentivam outros a fazer. Romanos 1, 28 a 32. Logo, a infinitude da santidade e perfeição de Deus, perfeição de Jesus, era a única opção para o pagamento do preço, que o preço do sangue de Jesus é infinito. O preço é impagável. E a nossa penalidade também é morte eterna, é condenação para ser eterna, não tem prazo de validade. Está reservado para todos aqueles que rejeitarem a voluntariedade de Jesus. O Deus voluntário, na pessoa do Filho, se oferece para sofrer a justiça divina. Rejeitar a voluntariedade de Jesus é não crer. E não crer não é somente crer não é somente acreditar. Crer não é somente acreditar pelo Evangelho. Crer não é somente declarar com os lábios, eu creio. Crer não é somente a igreja. Crer não é somente afirmar que eu sou um cristão, eu sou evangélico. Isso não é crer. Crer é receber
Jesus como o nosso Senhor. Senhor que manda, Senhor que tem a sabedoria, o Senhor quem define, segundo a sua vontade. A gente não faz assim, Senhor, deixa eu pecar segundo a sua vontade. Pai nosso no céu, santificado o seu nome, seja feita a tua vontade, Senhor, assim, para eu pecar. A gente não faz isso. Então, se Ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida, o ser humano ele se completa por várias áreas, a psicologia estuda isso. Mas se Cristo não for o Senhor de todas as áreas das nossas vidas, e todas essas áreas não forem submetidas a Ele com alegria, não é, Senhor, o Senhor é meu Senhor, né? Fazer o quê? Não é isso. É submeter todas as áreas da nossa vida com alegria. Assim como você, não sei se você segue algum influencer, a palavra da moda, influência. O influencer ele se comunica de forma estreita com o seu público, e o seu público passa a repetir, ou o seu público adota as ideias do influencer. É assim que a gente deve olhar para o nosso Senhor. Como a gente olha para os influencers da vida, muito mais pelo nosso Senhor nos influenciando, na palavra de Deus, na atitude de Jesus. O influencer mostra o que ele está fazendo para a gente fazer também. Jesus mostrou o que fez para a gente fazer também. Para Ele ser a nossa influência em todas as coisas. Daí a atitude de Jesus é reconhecida pela sua fiel obediência ao Pai. Qual é a influência que Jesus passou para nós? Obediência ao Pai irrestrita. Jesus tinha dito, os discípulos tinham dito para Jesus em João capítulo 4, 31 assim, Jesus, mestre, coma alguma coisa. Aí sabe o que Jesus fala para eles? O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Olha que coisa, os discípulos preocupados com Jesus, dele comer alguma coisa. Aí ele fala, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e de terminar a sua obra. Gente, ele está falando o meu alimento, que significa assim, o que me fortalece estar nessa terra é fazer a vontade do Pai. Que influência! Que influência! Que constrangimento que gera a mim. Ele devia estar sem comer um tempo de novo. Olha, mais uma vez, mais um evangelho dizendo que Jesus estava um tempo sem comer. Jesus estava obcecado para obedecer o Pai. Jesus estava obcecado para cumprir a vontade do Pai. E essa é a influência que eu e você deveríamos adotar. O que me fortalece é fazer a vontade do Pai, é terminar a sua obra. Aí tem algumas perguntas para nós. O que Deus te enviou para fazer? O que Deus te enviou para fazer? O que Deus colocou na sua mão para fazer? Qual é o propósito da sua vida? Glorificar a Deus, de que maneira? Qual é o propósito da sua vida? Qual é a sua missão aqui nessa terra? Jesus falou para todo mundo ir de fazer discípulos. Quais as responsabilidades que chegaram à sua mão até hoje, na sua caminhada cristã? Quais os dons e habilidades que você recebeu dele? Quais coisas você tem visto que podem ser melhoradas na igreja, no mundo, na vida do seu vizinho? Quais coisas que você tem sido, eu e você temos tido intencionalidade de melhorar, tanto na igreja, na comunhão, na comunidade de fé, no mundo? Quantas pessoas estão ao seu redor, assim como essa mulher aí, samaritana, da série The Chosen? É um encontro fantástico, um enredo fantástico. Quem não viu, veja quantas pessoas estão ao seu redor, assim como ela. E precisa de uma abordagem intencional para falar de esperança, de cura, de restauração. Então, se Jesus, mais uma vez, que estava muito tempo sem comer, os discípulos dizem, mestre, coma alguma coisa.
E ele fala: o que me sustenta é fazer a vontade do Pai. Obcecado, no bom sentido, focado em fazer a vontade de Jesus, do Pai, melhor dizendo. E se eu e você desejamos ser íntimos de Jesus, sabe o que Jesus falou? A gente leu Marcos 3,35 no domingo retrasado. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se eu e você desejamos ser íntimos de Jesus, ser considerado irmão dele, parente dele, o mais íntimo, é que a gente replique essa mesma disposição de fazer a vontade do Pai igual a ele. É claro que a gente nunca será como ele, mas ele é o exemplo para a gente seguir. É claro. É para a gente seguir. Com base nessa construção de entendimento, eu e você, começando de mim, tá, gente? Deveríamos acordar pela manhã com fome, com sede, com fome para acordar pela manhã, fome de viver e fazer a vontade do Pai, fazer acontecer a vontade do Pai, onde está o nosso alcance do nosso braço. Todo dia a gente deveria acordar olhando o exemplo de Jesus, o Deus que abandonou toda a regalia de ser Deus, Filipenses 2, veio para ser uma criança, veio para ser um fugitivo exilado no Egito como criança, para não ser morto, retorna para Nazaré, cresce em Nazaré, um lugar sem status nenhum, status algum, e vem habitar com pecadores, cumpriu a vontade do seu Pai. Então, o nosso influência Jesus deveria ser o nosso foco principal em todas essas perguntas aqui. Olhando para Jesus, a gente tem que dar as nossas respostas. E ele deu o exemplo, conforme já foi falado aqui. Então, crer é relacionamento de obediência. Aquele que tudo sabe, aquele que é perfeito, aquele que é poderoso, aquele que governa, aquele que nos deu o exemplo. Mas por que eu iniciei a pregação abordando isso? Porque nessa semana eu li parte da obra de um homem chamado Friedrich Nietzsche. Nasceu em 1844, morreu em 1900, alemão. Quem já ouviu falar desse homem? É um ateu que ele é muito lido no mundo inteiro. Sua obra persiste até hoje. E nessa semana eu li parte da obra desse homem, chamado, essa obra aí, A Gaia Ciência, onde nessa obra ele escreve numa parte lá que Deus está morto, nós o matamos, vocês e ele. Nós os matamos. Como é importante a gente não se contentar apenas com uma frase solta, porque ele é conhecido pela frase Deus está morto. Aí alguém, com raiva do Nietzsche, escreveu assim: Nietzsche está morto, assinado Deus. Então eu fui estudar essa semana a obra desse homem. Imagina agora uma música tensa, uma música tensa que ele diz o seguinte: ele escreve numa figura de linguagem chamada aforismo. Ele conta uma história para trazer uma lição moral. Ele diz assim, não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu lanterna de manhã, e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontravam muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Aí as pessoas diziam: ele está perdido? Ele perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança, disse um outro. Ele está se escondendo, ele tem medo de nós. Embarcou no navio, emigrou. Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco lançou para o meio deles o olhar e trespassou-os com o seu olhar. Ele fala assim, continua: para onde foi Deus? Eu já lhes direi. Nós o matamos. Vocês
e eu. No outro trecho ele diz assim, ó, não ouvimos o barulho dos couveiros a enterrar Deus? Vocês não ouviram que os coveiros enterraram Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina, do apodrecimento de Deus? Vocês não sentiram o cheiro? Os deuses apodrecem, diz ele. Deus está morto. Deus continua morto. E nós matamos Deus. Como nos consolar a nós, assassinos entre assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sobre nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que rito expiatório? Rito religioso. Expiação, expiatório é de apaziguar a ira de Deus. Que rito a gente deveria fazer? Que jogos sagrados teremos de inventar para nos livrar da culpa porque matamos Deus? Aí o livro ele dá uma ideia agora de calmaria, de alívio. O texto. Porque continua assim, ó, nunca houve um ato maior. Nietzsche escrevendo. Nunca houve um ato maior. E quem vier depois de nós pertencerá, por causa deste ato, a uma história mais elevada que toda a história tem então. Ou seja, matar Deus é a solução, é um ato maior de quem experimentasse a partir de agora a história, seria uma história mais elevada, porque Deus morreu, porque matamos Deus. Matamos Deus, o resumo desse trecho é, matamos Deus intencionalmente, nesse texto. Aí diz assim, ó, olha, agora vai apertar para a gente aqui, vai constranger. Conta-se também que no mesmo dia, aquele homem louco, ele passou por várias igrejas, e em cada igreja ele entoou um poema, um hino, dizendo assim, descanso eterno para Deus. E quando o pessoal da igreja tirou ele de dentro da igreja, levou para fora para interrogá-lo, ele só respondia assim, ó, o que são ainda essas igrejas, senão os mausoléus e túmulos de Deus? Pesado. O que são essas igrejas, senão o mausoléu significa uma construção funerária, aonde na construção, isso acontecia muito na antiguidade, construía um mausoléu, tipo uma casa, colocava o defunto dentro com seus pertences valiosos e importantes da vida. Nietzsche escreve, ilustra, que as igrejas daquela época era como se fossem uma casa onde um Deus morto estava sepultado, e todas as coisas, todas as mobílias, as coisas de luxo, o ouro dessas igrejas eram os despojos do defunto Deus. Isso foi antes de 1900. Chamou a igreja de casa funerária, onde tem um defunto chamado Deus. Ele está morto, porque vocês mataram Deus. Vocês estão lá para fazer atos expiatórios, jogos, para tentar se livrar de uma consciência culpada, porque mataram Deus. Então, na visão de Nietzsche, na visão de Nietzsche hoje, para nós aqui estamos no lugar, no momento, no mausoléu, numa casa funerária. Para Nietzsche, nós estamos numa casa funerária, onde Deus está morto, e tudo que tudo esse painel, essa caixa, essa mesa de som, esse teclado, essas cadeiras compõem os despojos de Deus. As pessoas não falam coisas da casa de Deus? Vamos comprar, tem gente que consagra a caixa de som, os instrumentos e tal, porque é de Deus. Nietzsche está dizendo, no livro dele, um dos maiores ateus, escritores, influenciadores do mundo, que a igreja, onde os crentes vão, é uma casa funerária que os próprios crentes mataram Deus e adquirem coisas que são despojos do defunto Deus. Pesado, não é?
Pesado. Um ateu que faz uma crítica que dói a alma de todos aqueles que se dizem cristãos. Doeu minha alma. Eu fiquei chocado de ler Nietzsche. Fiquei chocado. Eu não vi ninguém ainda fazendo uma crítica a nós cristãos com base no que Nietzsche viu. A gente só retruca Nietzsche, esculhamba Nietzsche. E a gente não faz uma autocrítica. Ele enxergou aquilo que nós não desejamos enxergar. A nossa religiosidade pode estar vazia de Deus. Que o nosso culto, a nossa forma de ser cristão, pode estar adorando um Deus morto que a gente matou. Que as coisas, os ritos que a gente faz, simplesmente a gente está tentando aliviar a culpa. Pesado. Quando você olha o cenário religioso de uma maneira generalizada, o que fizeram com a Igreja de Jesus, o que estão fazendo com a Igreja de Jesus, Nietzsche está certo quando ele fala ritos expiatórios, jogos para aliviar, jogos no sentido religioso que havia isso no passado, né, para agradar os deuses. Talvez hoje a gente pode aplicar os eventos, as agendas pesadas das igrejas. Nietzsche estaria certo para muitos lugares que existem hoje? Nietzsche estaria certo se falasse em relação a Prisma? Nietzsche, que morreu em 1900, estaria certo se falássemos de nós na Prisma? Quando Nietzsche diz Deus está morto, quando Nietzsche diz Deus está morto em relação a você, ele está certo? Ele disse em relação a mim e a você, tá? Nietzsche falou, nós matamos, você e eu. Eu não creio, e pelo que eu vejo de você, você não crê também não. Em outro trecho, ele escreve assim, porque buscamos para nós uma história mais elevada que toda a história. Nós buscamos uma história feita por nós mesmos, não por Deus. Aí ele escreve em outra parte, temos agora o mar livre para navegar em busca do nosso próprio conhecimento. Se Deus morreu, que bom que Deus morreu. Eu agora vou navegar pelas águas dessa vida, buscando o meu próprio conhecimento brotar dentro de mim, minhas próprias experiências. Decidimos o que é melhor sem interferência divina. Deus morrer, na visão de Nietzsche, e na visão de quando ele observou muitos cristãos, que legal que Deus morreu, agora eu posso navegar. Eu posso pegar minha embarcação no mar gigante e desfrutar e buscar o meu conhecimento, minhas próprias experiências, porque Deus está morto. Foi Nietzsche que Nietzsche jogou na cara dos cristãos daquela época. Isso aí. Nietzsche estaria certo sobre a parte do cenário que se diz cristão? Ele estaria certo sobre mim e sobre você? Nietzsche estaria certo? A acusação dele é que você, ele e eu matamos Deus e frequentamos um mausoléu de defunto, com os bens do defunto. Temos poucos bens, né? Mas não temos nem ouro, não temos ouro, temos plástico. Nietzsche está dizendo isso. Aí, um silêncio para a gente pensar. Aí vem uma música calma agora pra gente. Música tensa que foi, né? Uma música calma. Jesus disse, Marcos capítulo 4, verso 30. Continuando a série de pregações em Marcos. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra, é a menor das sementes. Mas se torna maior de todas as hortaliças com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. O que Jesus disse o reino de Deus? Começa pequeno, uma semente menor. Obviamente,
a semente de mostarda menor no contexto da época. A gente sabe que existem sementes menores, mas no contexto da agricultura da época era a menor. Não vamos entrar nessa paranoia de que ele está errado, né? Jesus conta essas histórias, ilustrações, parábolas e explicava em particular para o povo. Reino de Deus, o reino comparado, então, como a gente entende esse pequeno texto que a gente leu? Semente pequena plantada na terra, menor das sementes no contexto daquela época da agricultura, tem um resultado poderoso de crescimento. Dizem os comentaristas que alguns pés de mostarda crescem ao ponto de se tornarem árvores de cerca de 3 metros de altura. Nunca vi, mas dizem os comentaristas. O objetivo do crescimento é para fornecer sombra e abrigo para as aves. A explicação desse pequeno trecho aqui, dessa pequena parábola: o reino de Deus iniciou pequeno. Jesus se fez pequeno, o menor. Jesus se fez um servo, se fez literalmente uma criança. O Deus com toda a sua majestade, de Ezequiel capítulo 1, se você ler Ezequiel, você vai ver Jesus de uma maneira exaltada, absurda. Ezequiel, para descrever, ele fica bolado. Como descrever? Se faz pequeno como uma criança, literalmente. E como uma semente de mostarda plantada na terra, Jesus foi sepultado. E como uma semente que brota, ele ressuscitou e o reino de Deus começou a crescer poderosamente na ressurreição. Mas segue um alerta para nós. Qual é o alerta? Qual é o alerta que influenciou a mente de Nietzsche ao avaliar os cristãos daquela época? Claro que ele generalizou, né? É óbvio que ele generalizou. A gente sabe que há muitos que estão em toda a história fiéis a Deus. Lucas capítulo 12, 29 a 32, Jesus fala assim, não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam o pensamento dos pagãos. Elas ocupam o pensamento do Nietzsche, de companhia, de todo mundo, mas o seu Pai sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus. Está falando do reino. O reino é para se tornar grande, para dar abrigo. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho. Pequeno rebanho. O reino de Deus ele não começa pequeno, como uma semente de mostarda. Não tenham medo, pequeno rebanho. O seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. O reino que cresce, gera sombra protetiva, cresce poderosamente. O Pai tem uma grande alegria em dar a nós o reino. Um reino para todos. O que a gente aprende com o texto de Lucas, paralelo com esse? A preocupação excessiva com coisas materiais nos afastam de viver o reino de Deus. E foi uma das coisas que Nietzsche observou, que mataram Deus, porque valorizaram mais coisas do que o próprio Deus. Aí em Jerusalém se reuniram 120 discípulos, quando Jesus sobe aos céus, 120 discípulos em Atos 1,15. A igreja começa a aparecer, a florescer. Logo mais, pela primeira pregação de Pedro, 3.000 almas são convertidas. Depois, na segunda pregação, 5.000 almas são convertidas. A igreja não parou de crescer no Império Romano, se expandiu no Império Romano, veio a perseguição, e veio o Império, não impediu, e veio o Império que se aproxima da igreja, mas a igreja sempre teve o crescimento dos fiéis a Deus, e a igreja alcançou a mim e a você. O reino de Deus alcançou a mim e a você. A oportunidade de fazer parte do reino que gera abrigo alcançou a mim e a você. Logo, conforme citado por Jesus, o reino é poderoso para crescer e o reino é poderoso para proteger. O reino de Deus é a minha e a sua cobertura. Ou deveria ser a minha e a sua cobertura. A sombra do nosso descanso. Agora, para estarmos debaixo dessa cobertura, conforme o texto que a gente leu, três coisas são necessárias. A primeira é nos tornarmos pequenos conforme o exemplo de Jesus. O reino começa de uma semente muito pequena. Jesus veio muito pequeno e pobre, numa manjedoura, muito pequeno aos padrões da época.
temos que nos tornar a menor das sementes. Mateus 18 diz o seguinte, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças pequenos, jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E o que é humildade de uma forma simples, de uma forma bem inteligível? O que é humildade para mim e para você? Reconhecer que você e eu somos menores do que Deus. Veja ouçamos o que Nietzsche disse sobre essas coisas. Ele escreveu assim, quando uma pessoa chega à convicção fundamental de que tem que ser comandada, quando alguém acha que tem que ser comandado, está convicto que tem que ser comandado no que pensa, no que age, torna-se um crente. É a crítica que Nietzsche faz. E é isso que o Evangelho te chama. Você se tornar uma criança para ser comandado por Deus. Nietzsche explica na sua obra, A Gaia Ciência, que aquele homem que não permite ser comandado e cria entendimento próprio, ele se torna um super-homem, um redentor próprio, um espírito livre, filósofo do futuro, um ser humano superior. Super-homem, um ser humano que possui moral própria, criar moral de dentro de mim. Eu crio minha moral. É uma moral nova, que supera as morais já existentes. O super-homem de Nietzsche não se arrepende de nada, nem daquilo que a vida fez com ele, nem daquilo que ele faz com a vida. Pior ainda é se esse arrependimento vier devido a uma pressão moral externa, religiosa. Não, o super-homem, ele não se arrepende. O Evangelho nos chama, arrependei-vos e sede como uma criança, debaixo da obediência ao Deus Pai, no exemplo de Jesus. Aí ele diz assim, Deus não existe, e toda moral tradicional, inspirada na religião cristã e na filosofia platônica, deve ser superada. O super-homem deve parar, o homem superior deve parar de temer o juízo final. Nada de juízo final, preparar sua alma para o céu, porque essas coisas não existem, só existe essa vida e ela deve ser vivida agora, plenamente. Nietzsche ensinou, e Nietzsche cria-se dessa forma. Então, a primeira coisa é nos tornarmos pequenos conforme o exemplo de Jesus, e não conforme o que Nietzsche ensina do super-homem e super-mulher. Ninguém consegue tornar um homem, uma mulher mais evoluída. Segunda coisa, de 3, sepultarmos, plantar na terra nossas próprias ideias. O reino de Deus é uma semente que é plantada e nasce de novo. E nasce algo novo. É a cláusula condicionante para seguirmos a Jesus. Nietzsche destaca o seguinte, ele propunha que se recusarmos Deus, podemos também nos livrar dos valores que nos são impostos por Deus. Ele fala que nós filósofos, espíritos livres, diante da notícia de que o velho Deus morreu, nos sentimos muito iluminados numa nova aurora, o nosso coração transborda de gratidão, Deus morreu, nós temos expectativa, temos um horizonte que aparece livre para a gente navegar, e termos as nossas próprias experiências com os nossos barcos, zarpar, com ousadia, buscar conhecimento. O mar é nosso mar, ele está novamente aberto e provavelmente nunca houve tanto mar aberto, porque Deus está morto. Eu olho para os cristãos e eu vejo que o Deus deles também está morto, porque eles não vivem esse Deus que está escrito nas Escrituras. Deus está morto, agora vamos seguir em frente, vamos parar de ficar usando a influência cristã na sociedade. Não, porque nem vocês cristãos vivem conforme o seu Deus. O culto de vocês, a igrejinha de vocês é uma capela funerária, onde tem os despojos do seu Deus morto. Provavelmente nunca houve tanto mar aberto. Esses cristãos aí não agem conforme o Cristo que eles pregam. Deus morreu, gente. Parem de influenciar o mundo com esses princípios cristãos. Parem de influenciar o mundo com esses princípios cristãos. O culto de vocês é uma celebração funerária.
é isso que Nietzsche está dizendo. A solução é, para nós, sepultarmos as nossas próprias ideias de conduzir a vida, fazermos-nos pequeno diante da grandeza do Deus vivo. Aí sim, o reino de Deus vai começar a brotar em nosso coração, que Jesus chama isso de novo nascimento, pelo Espírito Santo. Jesus disse: os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Foi lido aqui, eu acho. Mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Nietzsche: é necessário nascer de novo. Com as suas ideias humanas você está morto. Cristão que o Nietzsche está vendo que está indo numa capela funerária, porque para esse cristão, a forma de vida que vive, Deus está morto, é necessário nascer de novo. A morte das próprias ideias. E como representa pelo Evangelho a morte das próprias ideias? Romanos capítulo 6 diz que fomos unidos com Cristo no batismo. E pelo batismo, nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Fomos o quem? O corpo. No batismo é o corpo na água, mas o que o batismo está nos ensinando? Pensamento. Porque Evangelho, conversão é transformação de pensamento, conforme as ideias do Deus, do Criador, mudando as próprias, matando as nossas próprias ideias, as nossas próprias concepções de mundo. E terceiro, para a gente encerrar, nos abrigarmos na sombra do Altíssimo. O texto diz: é como a semente plantada na terra, a menor das sementes, mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninho à sua sombra. Eu me lembrei de um salmo. Quem lembra? Qual salmo vocês lembram aí? 91. Salmo 91. Vem na hora, né? Vem na hora. Muito bem, ó. Já ganhou 3 pontos no final do ano. A Suzana. Tá pequenininha aí, né? Aquele que habita a sombra do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. O reino não é para fazer sombra, para proteção, para dar descanso, para aliviar do calor da vida, do sofrimento da vida. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. E no final lá do Salmo 91, com vida longa eu te recompensarei e lhe darei a minha salvação. Eternidade. Nietzsche achou que era aqui e agora, então aproveite a vida navegando com seu barquinho no horizonte do mar, que você vai ter suas experiências e você não vai ser moldado por nada, você não tem que prestar conta para ninguém, e você vai se tornar livre, espírito livre, pensante. O Evangelho te chama: descansa na sombra do Altíssimo, porque no calor da vida você terá descanso, se você de fato se colocar debaixo dela. E você terá a vida eterna, vai ter a salvação. Quando Nietzsche olhou para os cristãos, numa parte de cristãos, ele falou: vocês estão indo numa mausoléu funerário onde o seu Deus é morto, vocês não acreditam? Quando eu e você viemos cultuar, com qual sentimento a gente vem? Quando a gente falta um culto, uma celebração, não estou dizendo que você não deve faltar culto, pelo amor de Deus, né? Tem que viajar, vai viajar, né? Está doente, mas muitas vezes nós desvalorizando a celebração, o estar junto, a comunhão, o estar cheio do Espírito Santo uns com os outros. Aí o anjo disse para as mulheres, né? A gente está falando da ressurreição, ele não está aqui, ressuscitou conforme ele já tinha dito. Parafraseando Nietzsche, já estou terminando, muito forte para a gente, que fica guardado aí para a gente, fica impactado na minha e na sua mente. Quando vejo o testemunho de vida de vocês, imagine Nietzsche olhando para você, aquele bigodão, olhando para você, para mim: quando eu vejo o testemunho da vida de vocês, percebo que vocês mataram Deus. Aliás, eu sou ateu. Logo, nós estamos juntos, matamos Deus. É isso que Nietzsche
escreveu na obra dele. Que diferença faz você de mim? Nós matamos Deus. Você, cristão, que vai numa capela funerária onde seu Deus está morto, você não acredita nele, que você não vive. Então examinamos o nosso coração, muito pessoal agora. Quem está certo? Você ou Nietzsche? Quem está certo? Você e o Nietzsche. Aí tem uma frase de Paulo César de Souza, ele escreveu algo também sobre esse livro, ele faz um prólogo no livro, ele escreve assim: o Deus desaparecido, na visão de Nietzsche, era o auxílio da visão de mundo e das instituições do Ocidente. A sua morte significa, entre outras coisas, que não mais as igrejas, mas os shopping centers constituem a principal referência da vida em comunidade. Mas vamos substituir, entre parênteses, o shopping center? Vamos substituir os shows, os centros de consumo, de entretenimento, o nosso trabalho, a nossa mente em comunhão com as ideias do sistema perverso, as nossas manifestações políticas constituem a principal referência de comunidade e não a nossa coletividade como igreja do Senhor. Nós teríamos coragem de confessar diante de Deus que nem sempre nós executamos o que Deus nos ordenou para fazer? Você tem coragem de confessar? Eu tenho. Nem sempre. E eu vou confessar para vocês que Nietzsche já esteve certo sobre mim. Em vários momentos da minha vida eu matei Deus. Fui na celebração, vivi como um cristão na semana, como meu Deus estivesse numa capela mortuária, funerária, no mausoléu, sepultado com os bens religiosos. Nem sempre executamos o que Deus nos ordenou para fazer. Você tem coragem de afirmar para Deus, confessar que nem sempre valorizamos e fazemos com excelência o que Deus colocou na nossa mão para fazer? Nem sempre. Nem sempre a gente faz com excelência. Nem sempre a gente vive conforme o propósito da nossa vida, de glorificar a Deus, nem sempre. Você tem coragem de confessar para Deus que nem sempre cumpriu a sua missão, a missão dada por Jesus? Nem sempre cumprimos com as responsabilidades que chegaram na nossa mão? Nem sempre procuramos identificar as coisas que podem ser melhoradas no mundo, intencionalmente, na nossa vizinhança, intencionalmente no nosso prédio, intencionalmente com famílias destruídas, intencionalmente na igreja? Nem sempre. Nem sempre queremos ouvir o que Deus tem a dizer. Nós nem sempre queremos ouvir. Quando acontece isso, significa que nós sepultamos Deus, matamos. Nietzsche, o ateu, eu e você estamos no mesmo barco. Mas arrependimento é necessário, por isso existe a pregação do Evangelho. Arrependimento, eu já confessei meus pecados preparando essa mensagem. Eu já vi onde eu falho. Precisamos nos tornar pequenos conforme o exemplo de Jesus. Sepultarmos, plantar na terra nossas próprias ideias e nos abrigarmos na sombra do Altíssimo. Ele morreu para nos salvar, Ele ressuscitou para nos dar abrigo. Que eu e você procuremos esse abrigo, sempre à sombra do Onipotente, descansar. Nós cearemos ao Senhor nesse momento. Adivinha isso? Agora você tira um momento para fazer uma oração de arrependimento verdadeiro. Um arrependimento, conversa com Deus. Como é que tem sido? Será que Nietzsche teria razão para me acusar ou te acusar? Tire esse momento aí, curva sua cabeça, um momento de arrependimento verdadeiro, um momento de confissão, um momento de pedido de perdão, um momento de pedir ao Espírito Santo para te fortalecer, para me fortalecer, para que andemos com alegria, com vigor, com prazer no seu reino, com a sua igreja, na comunhão, na semana, na interação com o mundo, que os demais Nietzsches que estão espalhados por aí
quando olhar para nós, não pense, eu não creio, esse fulano fala que crê, mas não crê nada, porque ele faz isso e aquilo. Ele talvez é pior que eu pensa a mesma coisa do que eu, faz também o que eu faço. Olha o Senhor agora nesse momento. Se tiver alguma coisa para se arrepender, arrependa-se. Converse com Deus. Converse com Deus. Valorize. Peça ao Senhor para você estar cada vez mais firme na obra de Jesus, na missão de Jesus, no serviço cristão, no seu testemunho como cristão, peça ao Senhor alegria e prazer para estar nos cultos, para celebrar o Senhor, na hora de louvar, na hora de servir. Peça ao Senhor para te dar estratégia, ideias. Se vier ideias, compartilhe essas ideias. Se você tem dons, use os seus dons, converse, abra caminhos para que esses dons sejam executados. Peça ao Senhor, ó Deus, perdoe-nos pelos nossos pecados, Senhor. Nietzsche já esteve certo a respeito de mim, mas ele não pode estar mais certo a respeito de mim. Assim como ele não pode estar certo a respeito dos meus irmãos, Senhor. Por favor, o Deus que ressuscitou, o Deus que deu exemplo, o Deus que veio menor de que todos, veio para servir, ensinou a servir, o Deus que veio pobre, o Deus que veio sem nada, o Deus que conviveu com pobres, conviveu com humildes, valorizou os pobres de espírito, o Deus que combateu a arrogância humana, o Deus que questionou o uso da religião, o uso da fé, para maneira de engrandecer o ego humano, o Deus que apontou e que acusou a religiosidade, a falsificação da religião, o Deus que combateu os mercadores da fé, o Deus que combateu a hipocrisia, o Deus que apontou a sujeira do coração. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Ó Deus, purifica-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Ó Deus, já oramos aqui, mas aqueles que estão desanimados, abatidos, Senhor, restaura, renova, faça um milagre, Senhor. Faça um milagre, Senhor. Que o poder da ressurreição, aquele mesmo poder que nos gera um novo nascimento, que esse novo nascimento seja trabalhado, seja renovado, Senhor. Reaviva aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, Senhor. Reaviva a partir de mim, Senhor, por favor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Vamos cantar ao Senhor a última música, para a gente ceiar. Iago, você pode nos ajudar a distribuir a ceia, por gentileza? Pode ser? Está aqui na frente. Qual é a música? Teu povo. Tu és a